dia de estreia do Gimpcast. Mas o que é o Gimp? J de Joinville, Imp, Implementos. Joinville Implementos, Gimp. Uma forma que a gente achou de conectar ainda mais vocês com a gente de uma forma mais simples, mais abreviada. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema que é bem importante, né, com foco nos implementos rodoviários. O tema é sobre a importância da manutenção preventiva nos implementos rodoviários. E para falar desse assunto, a gente trouxe um time aqui de especialistas que eu já vou estar apresentando para vocês. Mas antes, eu também quero falar que quem está participando aqui da live vai ter sorteio em comemoração à nossa estreia aqui do Gimpcast. O Gimpcast, ele tem esse propósito de estar trazendo essa troca de experiência, de estar trazendo dicas, de estar trazendo um conteúdo de valor para você que é do ramo de logística, trabalha direta ou indiretamente no transporte de cargas, no transporte de rodoviários, que é apaixonado por carretas, que é dessa comunidade, é a galera da rodagem. Vocês são muito bem-vindos e o Gimpcast é para vocês. Então vamos começar. Eu quero apresentar para vocês esse nosso time de especialistas e fique com a gente até o final, que aí eu vou falar para vocês como vocês vão participar do sorteio. Então, oficialmente aberto o Gimpcast, primeiro episódio da primeira temporada alargada. Preparados? Com certeza, com certeza. Vamos lá. Aqui no nosso time, 12 anos já no Senai, 11 anos, né, Jarbas? 11 anos. 11 anos, supervisor de cursos técnicos, tem experiência na linha automotiva, leve e pesada também. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vindo. O Kleber sim, tem 12 anos só de Transjoia, é isso, né, Kleber? Isso. O Kleber é gestor de frotas, também tem experiência em implementos rodoviários, trabalha aí na linha de campo e ele vai ter muita experiência também para contar para a gente. Seja bem-vindo, muito obrigada pela tua disponibilidade. A gente tem aqui também, vocês estão vendo que é um time de peso, né? Então eu vou trazer aqui mais um para compor a mesa, o Ricardo Martins. O Ricardo, ele é engenheiro da empresa Zurlo Sistemas Automotivos, também experiência em implementos rodoviários, eixos e suspensões na linha pesada. Tem muito a contribuir também aqui nessa mesa. Muito obrigada por estar aqui presente conosco, né? Por estar disponível aqui presencialmente. Muito obrigada. Obrigado, satisfação. Eu sou a Cláudia, eu trabalho na Joinville Implementos e aqui já antecipadamente agradeço a oportunidade de estar aqui nessa estreia do Gimpcast. E para compor essa mesa, o Paulo Escovas também já tem mais de 20 anos aí de experiência no segmento de implementos rodoviários. Ele é o diretor industrial da Joinville Implementos, vai trazer também muita experiência para a gente. Obrigada, Paulo. Legal, Cláudia, muito obrigado aí pelo convite e poder participar desse nosso momento aí inicial do primeiro episódio do Gimpcast, né? Legal. E agradecer aqui a nossa bancada aqui de peso aqui, né? O pessoal aí que se disponibilizou para poder contribuir com a informação e o conteúdo aí para o nosso público, né? Então, o Jarvis do Senai aí, muito obrigado também. Kleber da Transjoia, com certeza vai contribuir bastante também com o nosso bate-papo aqui hoje, né? E o Ricardo da Zurlo, um dos nossos grandes fornecedores de componentes na área de suspensão e eixo. Muito obrigado a todos aí. Então eu vou começar com uma pergunta mais generalizada e a gente vai aprofundando no decorrer da nossa live aqui, do nosso podcast. E eu vou começar então perguntando, Jarbas, nosso tema principal. Vamos lá. O que é manutenção preventiva nos implementos rodoviários, né, dentro da tua perspectiva de negócio, e como a gente aplica essa manutenção preventiva na prática? Isso, então vamos lá. Primeiro eu queria agradecer, né, a oportunidade em nome do Senai aqui, de participar com vocês desse evento fantástico aí, muito bacana. Dizer que quando eu visitei a empresa lá também fiquei apaixonado pelas carretas que estavam lá. Só antes de responder a tua pergunta, eu venho de uma família de caminhoneiros, então desde pequeno o caminhão já está no sangue. Então quando eu entrei na empresa lá, que eu vi aquela carreta preta fantástica que vocês fizeram lá, me apaixonei novamente, tá? Mas vamos lá, vamos falar de manutenção, que é o foco, né? Tá, manutenção preventiva, o nome mesmo já diz, né? Prevenir, né? Então tem o velho jargão, né? Que prevenir é melhor do que remediar.
tá? Então é a manutenção mais barata, tá? Então a prevenção é muito importante, tá? Quando a gente compra um implemento, um caminhão, vem um manual ali, depois o Kleber até pode me ajudar no estudo de caso lá da Transjoy, né, Kleber? Tá? Então vem o manual e a gente vai seguir, tá, periodicamente alguns itens a serem verificados, tá? Alguns itens são verificados, alguns itens realmente tem que ser feito substituição, mas a prevenção, a verificação, o acompanhamento é muito importante, tá? Então esses são alguns tipos de manutenção. A gente tem vários tipos de manutenção, né? A preventiva, a corretiva, que é daí, infelizmente, quando já quebrou, tá? A preventiva é para que não ocorra A corretiva. Exatamente, exatamente. E ainda assim, alguns momentos ela ainda ocorre, né? Mesmo você executando uma preventiva na risca, ainda assim acontece a corretiva, não está imune, né? E tem outros fatores que acabam incorrendo nisso. E tem outras manobras que são feitas, né? Outras ações que são outras manutenções para evitar justamente isso, que daí no caso seria a preditiva. Preditiva, bacana. Né? Ou até mesmo a prescritiva. Então aqui nós temos vários modelos, modalidades de manutenção preventiva. E o nosso foco aqui, claro que se a gente falar em manutenção preventiva é algo muito amplo, né? Então a gente vai colocar o nosso foco nos implementos rodoviários, né, nas carretas, porque hoje a gente vê muita manutenção preventiva no cavalo, no caminhão. E nas carretas acaba meio que o pessoal O pessoal esquece, né? não dá talvez a atenção devida e é tão importante quanto, né? Sim. Não sei como que é lá na Transjoy, Kleber, mas vocês também têm esse olhar da manutenção preventiva nas carretas, como que funciona? Então, boa tarde, né? Primeiramente também, obrigado Paulo, Cláudia, Ricardo, Jarbas aqui. Legal, acho muito interessante, né? E muito importante esse assunto, né? Que às vezes passa um pouco despercebido, né? Talvez até às vezes do momento muito corrido, muito agitado e tal, e a manutenção que é tão importante, envolve segurança e tal. E de repente às vezes só se faz na hora, como já comentado, né? Na hora do apuro. E a ideia não é essa. Mas, Cláudia, a manutenção nas carretas, sim, exatamente, ela tem que ser ela é tão importante tanto quanto no cavalo, né? Por exemplo, falando de implementos, porque se tu tem um conjunto único, né, como um truque, né, é diferente. Agora, desde que tu tem um conjunto que trabalham juntos, né? E quem leva o peso é a carreta, né? É o implemento. Então, assim, ó, fazer a manutenção do cavalo, né, as revisões e deixar a carreta é incompleto, né? Tu provavelmente não vai ter problema então no cavalo, mas vai ter problema na carreta, né? Tem uma série de componentes ali que pode agravar, né? E te deixar parado, te deixar sem conseguir cumprir com a tua agenda no cliente, enfim, tem uma série de fatores aí que a gente pode até ir decorrendo, né? Como é que a gente pode contribuir com a informação, né? Buscar contribuir o que a gente já aprendeu, para um pequeno transportador, muitas vezes, ou o próprio autônomo, né? Como que ele pode lidar com a manutenção preventiva? De forma que ele pode se organizar eu penso que é até uma questão assim de a gente contribuir com a cultura, né? Como melhorar essa cultura da manutenção preventiva nos implementos rodoviários? Bem importante essa pergunta, Paulo, pelo seguinte, né? Às vezes, vamos supor, né? O autônomo, como tu falou, né? Às vezes ele tem um caminhão, 2, né? 3, enfim e tal. Então, para ele, aparentemente é algo mais simples para cuidar, para manter. Mas, né? Falando em questão cultural, é muito comum, talvez, essas pessoas, e a gente observa isso, né? Ah, eu vou fazer mais uma viagem, né? Eu vou deixar... Eu sei que tem que estar com... Fazer mais uma viagem. Exatamente. Eu tô com um probleminha ali, mas eu preciso terminar o mês e tal. Obviamente, né? Não vamos engessar. Dá para ele avaliar, né? Vai no mecânico, avalia o que se tem realmente como fazer mais uma viagem ou não, né? Mas é importante que ele siga um plano. Ele tem que ter um plano para seguir. Se ele não tem lá um sistema, né, algo mais elaborado, até porque ele tem um caminhão, ou 2 ou 3, enfim, um pouco menos, ele tem que criar uma rotina. Da onde que ele parte? Do princípio. Se ele comprou um veículo novo, segue, arrisca o que o fabricante fala, né? Arrisca as manutenções, as revisões, né? Segue e arrisca. Tem dificuldade, não tem muito conhecimento? Tem o concessionário, né? Tem as oficinas que ele vai fazer uso, então ele vai conseguir se programar dessa forma. Isso é importante. Então, né, a rotina.
Existe um protocolo, um passo a passo, onde eu preciso começar a fazer a manutenção, ou cada peça, por exemplo, tem uma vida útil e eu preciso ter isso protocolado? Como que funciona esse processo para que eu crie uma rotina, por exemplo? Ô Cláudia, eu vou só abrir aqui, tá, pessoal? Então assim, ó, vai depender muito também do roteiro, né? Tá? Então, como que é o uso desse equipamento, tá? Mas basicamente você tem quilometragens periódicas para revisão, né? Que você vai lá e vai verificar, tá? Mas isso vai depender de cada situação também. Um uso severo, né, pode antecipar a manutenção preventiva, tá? Talvez até o Kleber pode comentar com a gente como é que funciona a Transjoy lá. Eu acho que tem roteiros diferentes, né, Kleber? Isso é importante, Jarbas. Por quê? Por exemplo, nem todo veículo, nem todo caminhão, nem todo carreta, todo implemento, ele vai trabalhar na mesma operação, né? Então, tem que saber avaliar isso, né? Se o cara for comprar um equipamento novo, ele pode ver isso com o pós-venda, lá na hora da compra com o vendedor. Ele comprou um equipamento usado, ele já tem mais ou menos em mente aquilo que ele vai fazer. Então, ter esse roteiro, né, ter em mente o que ele vai fazer. Obviamente, por exemplo, eu transporto uma carga mais leve. Então, obviamente que os componentes do meu equipamento vai ser maior, né? Proporcional. Exatamente. E entra também, junto com isso, aliado a isso, tão importante quanto a condução, né? A forma de se operar o equipamento. Não adianta eu ter, por exemplo, uma operação que ela seja branda, digamos assim, né? Porque nós temos branda, severa, né? E leve, né? Mas vamos supor que seja uma branda, então. E a condução ou o manuseio desse equipamento também não seja dos melhores. Então, não vai ter o resultado, o melhor resultado possível, né? Então, esse plano, né? Estipular, por exemplo, e conforme o Jarbas comentou, existem itens que são, tem por exemplo, um tempo, uma quilometragem específica. Que ali no roteiro tu tem um checklist. Exatamente. Isso. Aqui deu aquela quilometragem, deu aquele momento, vai ter que ser averiguado aquilo ali, né? De praxe. Outros podem ser avaliados, né? Por exemplo, eu tive um mês mais tranquilo, eu transportei um pouco mais leve, rodei um pouco mais leve. Agora, o que são itens da manutenção, do plano, é bom que ele crie um plano próprio. Então, se ele não tem um plano específico, né? Como, por exemplo, numa grande transportadora existem programas, sistemas, né? Então, ele cria um plano para ele. Ele nem que anote no papel, numa folha lá. Isso daqui não vai deixar. Um caderno ali. Exatamente. Onde vai ser o guia dele, vai ser o checklist. Isso. Prevenção é a prevenção feita, né? É a prevenção feita. A preventiva é fazer na hora certa para não executar na hora errada. Não adianta, não existe regra contra isso, né? Não existe regra. Manutenção é igual ao médico, né? Se a gente não faz esse periódico, vira urgência. E quando vira urgência, aí vem os custos. E aí também que entra essa parte de gestão. Você acredita, por exemplo, né, quando a gente fala muito de manutenção preventiva, eu acho que vem, pelo menos para mim, a parte de freios, que é algo que a gente acaba se preocupando mais, até de repente do que outras partes, mas eu acho que é um componente que vem à mente, são os freios, né? É algo muito importante. E como que a gente consegue trazer isso na prática? Então, fazendo o checklist é o primeiro passo. E depois entender quais são esses pontos, essas partes. Isso que eu queria entender um pouquinho mais. Existe parte mais importante, menos importante? Olha, a satisfação está aqui no Gimpcast, enfim. Essa é uma interpretação que eu sempre julgo que todos os componentes eles são importantes, tá? Nenhum componente ele é tão relevante quanto o outro a ponto de ser tratado de forma diferente. Os freios no implemento rodoviário é o responsável por parar toda aquela massa que está em deslocamento sendo tracionada pelo cavalo. A importância dele, ela não sobrepõe, por exemplo, uma análise e uma manutenção do circuito pneumático. Não é só o elemento frenante que está sofrendo desbaste, no caso da lona de freio, que é o relevante, sendo que se o ar não chegar até na cuíca. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, que todos os elementos eles são importantes, tá? Até mesmo o parafuso de roda e assim por diante, até mesmo o pino-rei, que é um item de fabricação nossa também, em que ele precisa da sua manutenção, né? De forma prática, quando a gente vai para o desgaste, por exemplo, de lonas, né, como você falou de freios, ele tem uma certa subjetividade, né, em relação à carga
forma de operar, como bem o Kleber falou, segmento e até mesmo aclive, declive, enfim, em que a gente tem alguns valores médios em mente de uma performance, por exemplo, de lona de freio. E daí também entra nas marcas, né? Hoje a gente tem tantas tecnologias de freio que até mesmo se você quiser fibra de carbono, por exemplo, numa lona de freio você pode ter. Então, assim, isso são composições que tem na lona que dão durabilidades diferentes, né? E você consegue observar isso também nos tambores de freio, né? Geralmente, a grande gama no mercado, eles são feitos de ferro fundido nodular cinzento, mas você também tem o ferro fundido vermicular no tambor. Tem tambores diamantados. Então, assim, tem várias aplicações, mas o que a gente vê para o mercado brasileiro é o que tem de comum. É o nodular cinzento, é uma lona de freio de uma durabilidade no rodoviário de 90 mil a 120 mil, o cara fazendo média, preservando, né? E isso é o que a gente consegue ver olhando para freio. Mas ele não sobrepõe de forma nenhuma uma verificação da estanqueidade, do circuito pneumático do implemento rodoviário, né? Exatamente, uma drenagem dos reservatórios de ar, tudo isso é preventivo. Ele drenar o resíduo de água, né, que condensou, se liquefez e ficou alojado no fundo do reservatório, é preventivo ele drenar. Drenar de quanto em quanto tempo? 5.000 km, esse tipo de coisa. Tem o trivial, que é de praxe, que a gente até vê recomendado, até nos produtos mesmo da Joinville, por exemplo, produto novo. É de fundamental importância reapertar os grampos da suspensão após o primeiro carregamento. Saiu após os primeiros 50 quilômetros ali, reapertar todos os parafusos de roda. Parafuso de roda. E para que isso aconteça... É importante. Que a gente já ouviu. Ouviu e presenciou, né? Presenciou, né? E o implemento perder a roda, né? Rodada ali. E é muito pela falta do próprio reaperto, né? Então, a preventiva ela já nasce junto com o implemento. Junto com o implemento. Preventiva, ela tem data para acontecer, né? Isso aí acho que não é dúvida para ninguém. E tudo tem data para acontecer. O torque das suspensões, dos grampos, assim como a gente já disse, que começa do primeiro carregamento e depois ele vai indo a cada 5.000, 30.000 quilômetros. Folga de rolamento, por exemplo, de um conjunto rodante de implemento, a primeira checagem é com 5.000. Depois é 30.000 e assim vai, 90 e 180. Então, as checagens elas são previstas e elas devem ocorrer, né? Tem outras formas de se ver, outras empresas que têm uma postura de fazer a análise da graxa, para verificar de forma a predizer antes da preventiva, né? Geralmente faz uma associação, né? Trocou as lonas de freio, patinha ali, já troca a graxa, porque já parou e... Mas aí tem aqueles componentes menores ali, né? A rolinha, rolete, trava do rolete, a própria junta da tampa do cubo, muitas vezes ele pode gerar um vazamento, alguma coisa, né? Então a trava-aranha em mau estado, né? A trava-aranha é aquela, né? Soltou ela, desdobrou os dentes, não custa... O custo é muito pequeno perante o estrago. Pra tu reaproveitar a peça, né? Não tem porquê. O importante aí seria esses componentes menores, né? Que inclusive com um custo menor. Fazer uma associação na troca a primeira troca de lona. E você vai estar fazendo um investimento no teu implemento, né? Não aumentando o custo. Porque daí você vai estar investindo na manutenção preventiva para evitar a corretiva ali. E os custos de rolete, mola de tração, trava-aranha, ele é muito pequeno comparado ao dano que pode fazer. Ele pode estar apresentando desgaste e começar a invadir embuchamento de flange de eixo, spider, né? Em que daí, quando ele vai ver, ele já se perdeu o eixo. Então, qual é o custo de um eixo completo, uma viga de eixo completo, comparado a uma bucha que não foi analisada? E daí não adianta, né? Tem algumas coisas que a gente não indica fazer, né? Por exemplo, preencher cubo de roda, né? Preencher cubo de roda. passe no tambor, né?
Dá um passe no tambor de freio. Até interessante, né, Ricardo? Eu acho que assim, ó, importante falar, né, salientar, porque ainda, se alguém pensa em fazer isso, né, desista, tire da cabeça essa prática. Tire, porque é perigoso. Até por Vidas indiretamente, são vidas, né? Comentar isso daí. É uma mudança cultural que infelizmente ele vai na contramão do poder aquisitivo, digamos, né? Num primeiro momento a pessoa pensa que ela está perdendo, colocando dinheiro na frente, só que é muito barato comparado, por exemplo, a um tambor, né, que foi usinado. Standard 419 milímetros. Medida que ele já tem que trocar, estamos falando de 421, 422 no diâmetro. Então, assim, o cara vai lá e dá um passe. Ele perdeu a sua capacidade estrutural de reter a expansão do patim com a ação do eixo S-Cam. E com a dilatação térmica, ele está tendendo a ter microtrincas, fissurar e quebrar. Então, assim, imagina, né? A gente está com as nossas famílias numa rodovia, em via pública, e realmente o pessoal tem que pôr a mão na consciência de extirpar esse tipo de cultura que, na verdade, um dia pode ser o próprio caminhoneiro de férias ou algum ente querido atrás dele em que vem um pedaço de campana num carro popular, né? Então, assim, é catastrófico, né? Realmente essa conscientização, né? Esse nosso tema que a gente está trazendo, e até no nosso primeiro podcast aqui, realmente salvando vidas, né? Exato. A importância do tema, salvando vidas, o quanto que realmente a gente pode contribuir compartilhando aí o nosso conhecimento de vocês aí com a turma. Tanto é, Paulo, é tão importante isso porque estatística, né, não são aqui números impensados. 30% dos acidentes rodoviários é por falta de manutenção preventiva. Enfim, da manutenção adequada. Ou seja, é muita coisa. Aqui num país que é totalmente... Consciência, né? Porque é algo cultural, então a gente sabe que quando é algo cultural, né, uma mentalidade, a gente tem que começar realmente a plantar a sementinha e trazer realmente esses números, né, para que a gente comece a analisar. Outro ponto que o Ricardo levantou, né, qual que é o custo versus o risco. Às vezes o custo é tão mínimo, mas a gente tem aquela cultura de empurrar com a barriga, de fazer ali, como a gente falou, as gambiarras, né? E aí realmente a gente acaba deixando o dinheiro na mesa porque existe também um custo para isso, né? E seria muito mais eficiente e mais barato no bolso se a gente fizesse essa manutenção preventiva. E quando a gente fala disso, eu acho que também vem muito a parte cultural, com certeza, talvez o nível de instrução de algumas pessoas, e aí entra a capacitação profissional. Como que está sendo a capacitação profissional no segmento dos implementos rodoviários? Tá? A gente entendeu, o Senai entendeu que realmente essa é uma dor, né? Tá? Hoje a gente está aqui numa localização que é pé de serra, então a gente tem duas serras próximas, realmente o nível, né, a constância de acidentes é muito grande, tá? É muito alto, né, Paulo? Contribuindo também com as informações que Sim. o Lever trouxe ali, só no segmento pesado, né, de veículo, só no pesado é 27% o acidente causado por falta de manutenção, por falta de manutenção, exatamente, nos pneus. Focado em freio, é muito alto, tá? E aí, entendendo essa dor, Paulo, tá? O Senai, em parceria com a Schultz Automotiva, tá? A gente montou justamente um curso focado em freios pneumáticos, tá? Então, a Schultz hoje é um dos fabricantes de válvulas, né? Tá? Eles trouxeram essa dor pra gente também, tá? E a gente não tem um curso no país focado em freios pneumáticos, tá? A unidade do Senai Joinville é a primeira, né? A pioneira nesse treinamento, tá? Então a gente montou todo um laboratório, foi montado um caminhão, né, com uma escala reduzida, mas com tudo funcionando, todos os componentes pneumáticos, circuitos, justamente para dar esse treinamento, tá? Na prática. Com a mão na massa. O Senai tem disso, né? Ele é Exato. muito prático, né? A teoria e a prática, tá? Então é a primeira unidade do país, do Senai, que tem esse curso, tá? Então quem estiver escutando a gente, procure o Senai Joinville. Tem uma turma
que está iniciando já, então ainda tem oportunidade, quem quiser conhecer um pouquinho mais. Consegue umas vagas? Olha, eu consigo, tá? Eu consigo. Tá? A gente consegue umas vagas. Então quem estiver escutando a gente aí, procura o Senai Joinville Sul, tá? A gente está lá da 1h30 às 10h30 todos os dias, tá? A gente mostra o laboratório, explica sobre o curso, que é muito importante. Que não é só o conhecimento, é como o Paulo comentou, a gente está trabalhando aqui em vidas, tá? A ideia é diminuir a quantidade de acidentes, diminuir esse índice que é muito grande, tá? Então poderia ser um parente nosso, né? Ou com a gente mesmo, tá? Então vamos se ajudar aí, tá? E fazer a manutenção correta, né? Com conhecimento. Capacitação, né? Técnica, profissional. Hoje vocês fazem a manutenção dentro de casa também, externo, a parte da manutenção preventiva ali. Aí olhando nessa questão a nossa empresa, a gente também busca o Senai como parceiro, na verdade já é um parceiro consolidado. Exato. Nosso, na questão da capacitação técnica, né? Como é que vocês enxergam o cenário hoje? Capacitação técnica hoje é um problema, né? É um problema. O Jarbas deve sentir isso muito mais acentuadamente porque, né, atua nessa área e tal, e deve ver observar a defasagem que tem nessa área, né? Uma carência muito grande, né? Mão de obra, né? Então é uma das áreas que hoje que tem assim, um déficit muito grande, tá? A gente tem vagas, inclusive hoje abertas para mecânico e é difícil a gente encontrar, tá? Quando a gente fala em problema, por exemplo, já penso em oportunidades. É uma oportunidade, exatamente. Aqui já fica uma dica também para essa nova geração que está querendo entrar no mercado de trabalho, já enxergar uma oportunidade, né? E investir, fazer um curso técnico, com certeza deve existir oportunidade aí na nossa região. Exatamente. Né? A Transjoy é uma parceira, tem alunos lá da Transjoy, da própria Joinville Furgões, tá? Então é uma parceira muito forte aí, o mercado pede constantemente, tá? Eu acredito que quem entrar no curso com certeza já sai empregado, tá? É uma procura muito grande. Eu acho isso importante, talvez, né, uma forma de conscientizar, eu acho, o jovem aprendiz, porque hoje é uma tendência muito grande do jovem querer aprender algo não voltado para a área técnica e mecânica, mas talvez para a área tecnológica, né, mais eletrônica e tal. Mas se esse público, né, conseguir enxergar a oportunidade que tem à frente, né? Perante uma carência que ela foi o motor que impulsionou o nosso Sistema Nacional de Aprendizagem a investir nisso, o pessoal, o jovem que tem essa visão e ele entender que o trabalho técnico, mesmo que seja ali de pôr a mão na massa, ele tem uma certa reconhecimento. Porque literalmente é pôr a mão na graxa mesmo. É limpar o cubo da forma correta, isento da graxa antiga. Sim, e assim por diante, né? Se ele conseguir entender que é uma oportunidade, a carência ela existe. Ninguém até então tinha tomado a iniciativa, né? Pelo menos que eu tenha conhecimento de um sistema tão focado, e ele pode ser ampliado, né? Ele pode ser até ampliado, né? Então, assim, olhar para o implemento rodoviário, porque agora a gente consegue perceber no implemento rodoviário, até mesmo os implementos da Joinville, que eles estão com muito mais tecnologia embarcada. Então, o jovem que achar que ele vai estar no momento trocando a graxa de um cubo, ele acha que é algo que diminui a profissão, não é. Porque o mesmo cara que vai estar ali fazendo uma troca adequada de graxa, que ele pode propor para o frotista uma preventiva de análise, né, da graxa, daí no caso é até preditivo, né? Mas a análise da graxa, ele eleva esse lugar onde ele está trabalhando para um outro patamar, que ele vai conseguir buscar resultados justificando o próprio salário e passando uma outra visão para a empresa. Então, do mesma forma que ele vai estar trocando uma graxa de cubo de forma adequada, num outro momento ele está fazendo uma parametrização de EBS.
ele está verificando o odômetro, ele está vendo o relatório de falha dentro da válvula, ele está lendo princípios de tombamento e fazendo o reporte para a gestão da fábrica. Então, assim, os tempos mudaram, né? O advento do ABS por força legal, logo já está entrando aí o EBS, e não tem nada de dizer que tem menos tecnologia, né? A tecnologia embarcada chegou no implemento. Exatamente. O caminhão hoje tem muito mais eletrônica embarcada que um carro de luxo. Tá? O caminhão também freia sozinho, tem aviso de desvio de faixa, e isso tudo passando para o implemento, né? Logo um controle de estabilidade na carreta. Hoje a gente já tem sistemas de trações na carreta, né, onde a carreta traciona também. Então a tecnologia deu um salto muito grande em pouco tempo. Tá? Então realmente, talvez ele até pode começar lá trabalhando na troca da graxa, natural, tá? Mas tem oportunidade de crescimento nesse mercado, né, em conhecimento gigantesca. Se tiver uma visão de longo prazo, na velocidade que as coisas aconteceram desde o ABS ao EBS, não é muito difícil a gente começar a olhar para o implemento rodoviário e começar a pensar em eletrificação. Então, imagina, isso vai elevar de novo para um outro patamar. A gente tem eixos eletrificados no mercado, o pessoal desenvolvendo isso e apurando mais ganhos. Talvez essa mão de obra vai ter que ser mais especializada. Por exemplo, assim, ó, Paulo, quando a gente fala em eletrificação na carreta, a gente está falando de alta tensão. Aí já não é qualquer mecânico que pode trabalhar com alta tensão. Tem que ter uma NR12, tem que ter uma capacitação na área. Então, realmente, é um profissional assim bem raro, vai ter uma procura muito grande, tá? E a remuneração vai ser natural. Tem que aprender a trabalhar com equipamentos, scanners e tudo mais. Tem que aprender. Eu tenho a satisfação de ser técnico em eletromecânica, né? Antes de tudo, antes de tecnólogo em processos gerenciais e engenharia, enfim. E esse conhecimento técnico, ele às vezes ele te certifica algum nível de assinatura, pelo menos era para uma determinada época, né? Então ali te limitava em alguns KVA, CLP em tantas linhas de comando. Eu imagino que talvez o Senai também vai nessa condição, porque imagina, o rapaz está ali fazendo uma manutenção no freio, ele é responsável por aquilo que ele está fazendo, né? Olha, eu coloquei um rebite semitubular de aço, não de alumínio, entendeu? Você tem uma pessoa que está alerta naquelas condições só o Senai sabe fazer, né? Como que o cara se comporta diante de um torno, né? Os outros cursos é a mesma coisa, né? Desmontagem de uma câmara spring brake e assim por diante. Eu entendo que há carência, o Senai se posicionou numa forma de especializar para suprir essa demanda, né? E eu acredito que a gente está no caminho certo. E o mercado está mudando e uma visão de longo prazo é o que resta fazer, é isso mesmo, especializar e mudar a cultura. E a preventiva, com certeza, ela vai trazendo benefícios na questão do custo da operação da Cleber. O custo vai ficando menor, tendo essa rotina preventiva aí, né? Quanto menos corretivas tu ter, tu conseguir filtrar tudo na preventiva. Tudo, né, como o Ricardo falou, é irrealístico, né, falar dessa forma. Mas consegue, né? E assim, diminuir bastante custo, né? Priorizar a segurança, que é primordial, e ter uma operação mais uniforme, né? Mais que tu consegue ter mais controle e tal. Por exemplo, tu vai ser relapso com as preventivas, ou então tu não tem um plano, tu não, né? Faz a hora que achar que deu para fazer. Vai chegar no momento que isso vai impactar, né? Principalmente para o grande transportador agora, vai impactar de uma forma tão negativa que vai ficar talvez custoso demais. De repente vai ter que renovar uma frota inteira, vai ser muito mais caro, né? Ou pensar em outro plano para conseguir reverter essa situação. Então é importante, né? É importantíssimo, né? Tudo que nós já falamos aqui, tudo que se... Dados reais aí de operador logístico, você consegue ver uma redução na casa de 15% na indisponibilidade, né? Você consegue reduzir a indisponibilidade do implemento rodoviário fazendo a correta preventiva. Torques, aperto de grampo, graxa,
lubrificante, revisão do sistema de freio e assim por diante. A indisponibilidade, deixar de ter o implemento para fazer uma operação logística, ele consegue ver uma cifra na ordem de 15%. Só que isso também está atrelado numa redução dos custos referente à mão de obra também, que ele pode chegar na casa dos seus 25%, ou seja, da não prevista, que daí já vai estar em ato corretivo. Né? A corretiva sempre vai ser mais custosa. Exato, 25% em média, né? Sim. Tu não mensura, a corretiva ela é uma surpresa sempre, né? Nunca é agradável, né? Consegue te trazer esse melhor gerenciamento, por exemplo, na tua frota, porque eu acho que a manutenção preventiva, como ela traz números a longo prazo, o ser humano normalmente ele quer resultado a curto prazo. Então, talvez culturalmente é mais aliado a esse benefício que vem a longo prazo, né? Então, eu não sei se vocês podem trazer esses números, mas qual seria um número assim, desse benefício a longo prazo da manutenção preventiva numa frota, né? E é diferente do autônomo, por exemplo, ou não? A diferença ela é maior, talvez, na mesma proporção do tamanho da tua frota, né? Lógico, por exemplo, tem lá 30 caminhões, um exemplo, né? E todos eles não estão muito bem na preventiva. Quando eles começarem a te trazer surpresas, né, na questão corretiva, o impacto vai ser maior do que aquele que tem 1, 2 ou 3 caminhões, né? Então, tu eleva ele na mesma proporção. Agora, elevar as devidas proporções, o impacto é o mesmo, né? Porque aí varia do tamanho mesmo da tua frota, da tua operação. Em escala. Muitas vezes o problema ele pode ser escalar, né? Ele prejudica peças adjacentes ali que se tivesse feito antes não teria problema, né? Comeu a ponta de eixo, e aí? Vai trocar o eixo, vai refazer a ponta? Eixo, rolamento, cubo, e assim vai. Às vezes pode até degradar um pneu. Fica inviável daqui a pouco tu um restaurar uma carreta, né? Porque, tu deixou a manutenção muito para trás, né? Desgastou todos os rolamentos, danificou todos os eixos. Daqui a pouco fica inviável tu restaurar, tem que substituir a frota, entendeu? Então é delicado, né? Muita coisa envolvida, mas assim, não é difícil, né? Mas desde que seja dada a devida importância a cada elemento. Eu achei muito interessante, as estatísticas mostraram que 10% dos acidentes rodoviários são causados por causa de calibragem de pneu. Já pensou? 10%? E é algo que deveria ser uma verificação diária, né? Calibragem de pneu é diário, né? Como o nível do óleo do motor, o líquido de arrefecimento. Quem já não ouviu falar de alguém que abandonou um carro porque não cuidou dele? Não ouviu falar. Agora custa muito esse carro aqui, não vale mais a pena. Então imagina isso numa frota, imagina isso numa grande proporção. Então ter essa rotina com um checklist bem elaborado, todos os itens, né? Inclusive acabamos aqui de falar da própria calibragem, que tem um percentual aí em torno de 10% aí causador também dos acidentes. Então o checklist aí ele tem que ser bem elaborado, né? Paulo, essa questão do checklist é interessante assim, né? Porque às vezes o autônomo, né? Até pegando o gancho ainda da pergunta anterior da Cláudia. Às vezes, eu tenho um caminhão ou dois, então fica muito fácil, entre aspas, tu controlar na tua mente. Meu caminhão precisa trocar um pneu, né? O pneu lá da carreta, terceiro eixo e tal. Beleza. Mas não custa esse autônomo ou esse gestor de uma frota de 2 ou 3 ou 4 caminhões, ele ter ou um sistema, né? Ou no mínimo uma boa planilha elaborada, se ele não tem condição ou não vale a pena talvez investir num grande sistema tal, né? Existem até hoje alguns aplicativos que ajudam nesse sentido, né? Tem aplicativos, exatamente, que né? até te indicam o momento correto da troca, né? Isso, que facilitam, né? Agora, a partir do momento que tu quer algo mais elaborado, é importante que tenha no mínimo um controle, né? E Vocês da Tronjol, que é o grande transportador, né? Aham. Então, hoje vocês têm uma gestão, né, de manutenção.
Tem toda a parte tecnológica, tem um time ali para fazer esse excelente trabalho da manutenção preventiva. Felizmente, né, a Transjoy, ela é uma empresa, né, nós investimos bastante em tecnologia, né, o nosso sistema de controle das manutenções preventivas, né, tanto do cavalo quanto das carretas, são casados, né, são cíclicas, e cada veículo, né, cada configuração, tem o seu, digamos, o seu plano, né, embora todos estão dentro de teoricamente falando, de um mesmo plano, porém dentro da sua autonomia, né? Por exemplo, motorização, modelo de caminhão, o que o fabricante indica, tal. Então, mas nós temos, né, os checklists, né, que são diários, né? Inclusive nossos motoristas são remunerados, inclusive para fazer o checklist, é importantíssimo. A gente encara como fundamental isso, né? Conscientização também. Exatamente. Então, antes dele iniciar a viagem dele, por menor que seja, ele tem um checklist para fazer, né? É eletrônico, nós temos um banco de dados, nós temos uma equipe capacitada na frota, né? Diariamente é visto isso, tanto na parte de gestão de pneus, quanto na mecânica, né? Temos hoje na nossa oficina interna também, ela também está, recentemente nós automatizamos ela, né? Para quê? Para que fique cada vez mais gerenciável, né, mais organizado, a informação mais rápida, né, e possa agir já de imediato quando surge uma real necessidade, né? Todo o histórico, né? Então, além do checklist, nós temos o sistema, né, que é tudo alimentado por ali, no nosso sistema, bem complexo, mas ao mesmo tempo também bastante funcional, né? Porque isso nos mostra evidências, detalhes, né? Tu consegue colocar os insumos, as etapas, tudo de maneira bem definida e bem organizada, né? Tu precisa recorrer a algo que aconteceu num equipamento, num cavalo e tal. Consegue predizer, né? Exatamente. Vai te apontar, que faz só essa rota, né? Nas mesmas condições, vamos lá, né? O mesmo motorista. Então, de tempos em tempos, já sabe que cada 50 mil, cada 60 mil tem que trocar a lâmina de freio. O próprio sistema talvez já vai te predizer. Ele vai te auxiliar. Então, tu vai ter uma segurança maior, né? Uma credibilidade maior no equipamento. Hoje eu vejo que realmente quando tem um operador logístico de grande porte, ele consegue ter o sistema. Vejo que tem alguns produtos, por exemplo, da Zurlo, que ela oferece o plano de manutenção, né, com as etapas e os tempos. Eu acho que fica um pouco mais fácil fazer o processo de integração. No operador, quando ele é independente, no caso, tem um produto, eu não sei como que se dá isso, mas partindo do veículo zero, tem todo o apoio aí de ter os nossos itens, os manuais de operação, plano de manutenção, tudo isso especificado em manual de produto, né? Então a Zurlo já disponibiliza isso hoje e eu vejo que não seria um entrave, por mais que sejam os pequenos, mas a única coisa que tem que ter é o acesso, né? O acesso à informação, o acesso ao implemento, todos têm, né? Hoje todos os nossos catálogos eles são fáceis de download, né, em rede, no site da empresa, da Zurlo. E eu vejo que se integraria muito facilmente aí com um sistema de operador logístico maior. São aqueles itens triviais ali, por exemplo, na manga de eixo, né? Os pontos de lubrificação, a periodicidade, quando que você faz, porque você tem um eixo mais complexo, digamos assim. Tem mais articulações, ele não é o trivial de feixe de mola ou rígido com pneumático. Então ali você tem agora algo que se movimenta com punhos, né? Munhão e manga. Então aquele item ele precisa ser obedecida à manutenção preventiva, porque imagina o ônus da perca ou deterioração de um item como um munhão, por exemplo, né? A gente não indica processo de retífica, não há confiabilidade nisso. Então eu vejo que esses sistemas eles apoiam. E na sobreposição do sistema, na ausência deles para os menores, o simples acesso aos manuais de operação e manutenção. Com certeza, né, Cláudio? Vai vir aí a tecnologia para poder contribuir também com... E aí esse já é o assunto do segundo episódio, Tecnologia Embarcada, vai ser amanhã,
Quanta coisa a gente já trouxe aqui nessa conversa, e quando o papo é bom, vai tão rápido, né? E já estamos finalizando a live, e aí tem muita coisa para falar, mas a gente falou de conscientização, né, de mentalidade, de tecnologia, de prevenção, de checklist, de orientação. Eu acho que tudo isso é uma sementinha que a gente vai plantando, porque é algo cultural, mas é algo que a gente entende que é de suma importância, né, porque faz parte também da nossa vida, né, tem a nossa vida envolvida. Então, e a gente sabe que as condições das nossas estradas também, infelizmente, a gente precisa estar ainda mais concentrado em fazer essa manutenção preventiva para que não ocorra com tanta frequência corretiva, buscando capacitação profissional como uma oportunidade e também como melhoria, né, na empresa. Então foi muito assunto bacana, uma troca de experiência que eu tenho certeza que quem ainda não assistiu, se você conhece alguém que é do ramo de transporte, compartilhe essa live também. E a live ela vai ficar gravada aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube Joinville Implementos. Eu quero agradecer a todos vocês que, né, se disponibilizaram, trocaram essa experiência, trouxeram muitas dicas, né, Paulo? Nós da Joinville Implementos aqui ficamos muito honrados em recebê-los, em tê-los como parceiros, como clientes, isso é bem importante. Já podemos marcar um próximo episódio para estar aprofundando, né? Já fica o convite, então eu gostaria que vocês deixassem a mensagem final, fazendo um convite também para os nossos seguidores, para os clientes, para estar conhecendo melhor um pouquinho de vocês. Posso abrir aqui? Claro. Só agradecer novamente, tá? Fantástico, eu tive a oportunidade de conhecer a empresa, todos que estão assistindo, quiserem conhecer lá, tomara aquela carreta graneleira preta esteja lá para emocionar o pessoal, como me emocionou. Ah, tá aqui na feira, eu vi uma branca lá embaixo, tem uma branca lá embaixo, tá? Muito bacana, tá? E quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre manutenção, procure o Senai também, tá? Ali da Procópio Gomes, Joinville, né? Tá? Vale a pena. Tem isso, tá para rodar já a turma, tá? Mas a gente ainda consegue algumas vagas, tá? Pode me procurar lá que a gente está à disposição, tá? Então a gente tem um laboratório muito amplo na área de manutenção automotiva, linha leve, alguma coisa linha pesada também, que é legal, vale a pena conhecer, tá? No demais é só agradecer a oportunidade aí e a gente fica à disposição que vocês precisarem, tá bom? Queria agradecer também, foi muito bom, passa rápido, né? Passa bastante rápido, bastante coisa para falar, enfim. É um assunto muito amplo, né? Muito amplo e bastante necessário também, vejo dessa forma. Mas eu acho legal essa iniciativa, né, da Furgon Joinville. Na verdade, também é um compromisso que se tem, né, com as pessoas, com a sociedade, está todo mundo envolvido, né? A gente depende muito do trânsito, muito. Não tem nada na nossa vida que praticamente não dependa do trânsito, né? Então, às vezes a gente protelar isso ou ser relapso com esse tipo de atitude na preventiva, né? Seja no carro da gente, seja na bicicleta da gente, seja, enfim, numa máquina que se tem em casa. Então, isso é importante. Então, é um assunto que vem, né, e vai render muito ainda, né? E a gente espera que vire realmente cada vez mais uma questão cultural aqui no nosso país, né, que os números mostram que é trágico ainda, né? Ainda é trágico, né? Então tem muito que melhorar, mas se não começar não se vai a lugar nenhum, né? Não se vai a lugar nenhum. E nós estamos também à disposição, né? Eu ali como gestor da Transjoy, né? Uma empresa muito sólida nessa questão, que tem bastante conhecimento, bastante know-how nesse sentido. Então a gente está à disposição, as pessoas que vão assistirem, tiverem alguma dúvida e tal, com certeza a gente vai fazer o nosso papel e vamos estar presente. Queria também agradecer a oportunidade de estar aqui no Gimpcast. Todas as empresas de peso, né? Senai, Transjoy, Joinville e assim por diante. A Azurlo com 36 anos de experiência, com bastante tecnologia de vanguarda nos eixos e nas suspensões, tendo um ótimo parceiro como a Joinville, com equipamentos de ponta, já puxando muita tecnologia já nos CATs novos, né, Paulo? Fico muito contente de já ver a tecnologia embarcada fazendo parte de produtos iguais os da Joinville e os nichos que ela trabalha, né, no cider, no granel e assim por diante. E uma grande satisfação, né, contribuir com a Joinville com os nossos produtos e, consequentemente, também gerando material junto ao Senai e assim um ciclo, né, e até mesmo o cliente final, a transportadora, né, Transjoy,
junto com a gente. Então, assim, meu agradecimento mesmo, a oportunidade de estar aqui, e realmente acho que é um primeiro passo aí numa jornada, um material muito precioso, digamos, que a gente não vê tanta disponibilidade quando se fala de implemento rodoviário, e a gente está dando um primeiro passo numa jornada, numa caminhada que vai gerar muito mais conteúdo. Então, realmente a mudança cultural, ela se faz necessária. É difícil ter uma visualização dos ganhos que geralmente rodam a longo prazo, não é no final do mês. É uma prática e um acompanhamento constante, né, Kleber? E é isso, fico muito contente de saber de primeira mão, tanto do Senai quanto do Gimpcast. Somos aí também os iniciantes em toda essa trajetória aí. Muito obrigado. Maravilha, obrigada. E pessoal, vocês então que querem participar do sorteio, a gente está finalizando a live, vai ter um post lá no nosso feed, sorteio Gimpcast. Como que você vai fazer para participar? No dia 24 de agosto, a gente vai fazer 3 sorteios com 3 kits, contendo um cooler, um boné da Joinville Implementos, um kit churrasco e uma canequinha do Gimpcast, para você que está acompanhando. Então, o que precisa fazer? Vocês vão lá, sigam a Joinville Implementos, aproveitem também para seguir os nossos parceiros, mas dá para participar do sorteio. Curte a página da Joinville Implementos, curte o post e nos comentários você coloca a hashtag Gimpcast. E aí já está participando. São 3 kits que vão ser sorteados no dia 24. Amanhã já fica o convite para o nosso segundo episódio da primeira temporada. O tema vai ser tecnologia embarcada em semi-rebox. Então a gente espera vocês amanhã ao vivo. Se puder vir aqui para a feira, fica o nosso convite. Tem o sistema das urnas instalado aqui no nosso lançamento. Vem em loco aqui como que está funcionando. Vem ver o nosso lançamento, nossos implementos. Vai ser um prazer receber vocês. Amanhã às 17 horas a gente se encontra. Até amanhã. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigado. Obrigada.